Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de João, capítulo 5, que diz assim: A cura de um paralítico. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subindo para Jerusalém, a hora sexta, ali junto à porta das oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia multidões de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitado a água, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs a andar. Aquele dia era sábado, porque isso disseram os judeus, ou ao que fora curado. Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. E o que lhe responderam, o mesmo que me curou, me disse: Toma o teu leito e anda. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem vai impedir o mandado de Deus? Quem? Ninguém. Tem que estar muito doidão mesmo, muito maluco para tentar. Mas tentar até que tenta, mas conseguia outros 500. Aquele homem estava 38 anos, ou seja, nasceu enfermo. Ele não estava 38 anos ali no tanque, né? Porque senão desde bebezinho ele já estava ali. Mas Jesus viu que estava muito tempo aquele homem ali perseverando, ou seja, perseverança. Tem gente que no primeiro obstáculo já começa a ficar flaquito, flaquita, e dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não dá. Nós não vamos na nossa força, não, nós vamos na força do Senhor dos Exércitos. É só assim que a gente consegue. Porque eu sou igualzinho você. Eu não sou de ferro, não. Não, ninguém é de ferro. Não existe esse negócio de super crente, super mulher, super homem. Isso aí é tudo papo furado. A nossa força só é potente se vir do Senhor. Se vir do Senhor, ele te renova que nele renova as águias. Ele te renova que nele renovou Abraão e Sara. Ele renova. Então, se quer buscar força, se está se sentindo fraco, cansado, busca no Senhor, porque Deus não se compraz naquele que põe a mão no arado e retrocede. Porque a quem é dado, muito é cobrado. E Deus vai cobrar tudo que ele entregou na nossa mão e a gente deixou fracassar, a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Então, não desista, insista. Ai, eu não tenho força. Ora na cama, como eu já costumo dizer. Senhor, eu não tô sem força, mas me ajuda. Renova as minhas forças, porque eu preciso levantar. Essa oração não é gritando, não. Porque Deus não é surdo. Ele ouve pensamento, ouve. Ele sabe traduzir até uma lágrima que sai dos nossos olhos. E aquele homem estava ali, deitado. Multidões de gente lá. E ele ali. Ele só via o pessoal chegava e ia. Não era motivo para ele dizer: eu vou desistir. Eu não tenho chance. Olha só. Parece que todo mundo tem um acompanhante, só eu que não tenho. Isso é conjectura, isso não está aqui, é. Mas a impressão que dá era essa, que ele estava sozinho, porque ele disse: enquanto eu vou.
Alguém antes de mim entra e já era. Perdi a vez. Vou ficando sempre voltando pro rabo da fila. Quer dizer, eu não tenho lugar na fila para mim. Eu sou sempre o último. Mas a fila inverteu para ele. Tu pensava o que é? Tava no rabo, a fila inverteu. Deus faz inverter. O que tava atrás vai para frente e o que tava na frente volta. Sabe por quê? Porque fez maracutaia no meio do caminho, fez trapaça e Deus disse: volta, volta. Quem mandou trapacear? E aí Jesus, quando pergunta para aquele homem, quer ser curado? Ele vai contar a história dele. Mas uma pessoa que por exemplo, eu estou esperando tanto tempo, tu está esperando tanto tempo para ser curado. Alguém diz, olha, um chá de couve. Existe chá de couve? Não sei. Veio aqui na minha cabeça, eu não sei. Mas se o couve é bom para comer, o chá também deve ser bom. Vai tomando aí chá de couve, quem sabe tu vai se fortalecer. Chá de couve é bom para fraqueza. Você que está muito fraca, aí toma um chá de couve. Em vez de cozinhar, faz um chá aí, e toma um chá. E aí, tu não está precisando de ser renovado? Não diz que o chá de couve cura? Então, minha filha, vai lá e faz esse chá de couve e toma no nome de Jesus e tu vai ficar curado. Aí tu vai cantar, mas couve não é ruim? Couve não amarga, sabe o que é? É que é difícil achar couve. Eu tô sabendo que lá na horta da irmãzinha lá, do irmãozinho, tem. E por que tu não vai logo buscar? Tu fica contando o enredo todinho. Jesus perguntou, quer ser curado? Qual é a tua resposta? Quero, Senhor, quero. É para isso que eu tô aqui, meu Deus. Tô tanto tempo esperando nessa fila. Então, meu Deus, tô esperando, quero ser curado agora mesmo. Não, mas o coitadinho estava tão desanimado que ele nem percebeu que era Jesus, ele não conheceu. Porque se ele conhecesse que era Jesus, ele dizia, ô Senhor, tanto tempo eu estava esperando, glória a Deus que o Senhor chegou. Não era, não? Era. Ele falava isso. Mas ele não conheceu que era Jesus, ele não sabia. Para ele era um homem mais com alguns discípulos junto. E Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. 38 anos. Ou seja, nasceu assim. E agora, imediatamente, aquele homem se viu curado. Tu tá pensando que a cura não vai chegar para ti, né? Porque faz tanto tempo, o médico já disse que não tem jeito, o rezador disse que não tem jeito, o catimbozeiro lá disse que não tem jeito, mas a última palavra ela vem da boca de Deus. E sabe o que Deus diz? Tem jeito. Tudo é possível para aquele que crê. Se tu crês, verás a glória de Deus. Aquele que crê, ainda que esteja morto, ressuscitará, viverá. Então, qual é que tu vai preferir acreditar? Naquele lá, o médico ele tem o limite dele. O catimbozeiro tem o limite dele. O rezador só ele reza. O crente ele ora. Mas a cura só vem do Senhor. Porque a gente não tem poder, nós não temos poder de cura, não. O poder de Deus, nós só somos instrumento na mão dele. Quem cura é ele, quem salva é ele, quem liberta é ele, quem transforma é ele. Nós só somos um instrumento na mão dele. Mas o grande, o poderoso é Deus. É Deus que é. E aquele homem obedeceu. Ele obedeceu. Na hora ali ele se viu curado e saiu levando o seu leitinho. Aí aqueles que não estavam nem... Ele estava lá, não estava? Mas por que que ele, quando eles viu a água agitar... Coitado daquele homem, tá tanto tempo ali, tadinho do bichinho. Tanto tempo ali, vou dar uma mãozinha para ele. Não. Ele não dá a mãozinha. Pelo contrário, eles querem que tu morra ali deitado, que tu nunca sai desse leito. É isso que eles querem. Por quê? Porque eles sabem que você é uma pessoa batalhadora. Se você sarar, se você conseguir o que ele acha que você vai conseguir, ele vai falar, o céu é o limite para ela, o céu é um limite para ela. Então tenta te podar, tenta te cansar, te matar pelo cansaço, travar com palavras negativas. Tem os destruidores de fé. Por isso você tem que parar de ficar contando tudo a tua vida. Se tu não está orando, buscando a Deus, então quando a vitória chegar, Jesus chegou, tu não reconheceu o Senhor. Quer ser curado? Quero ser curado. No nome do Senhor. Sempre coloca o nome do Senhor Jesus, porque se for o Satanás e ele dizer, quer ser curado, porque foi Deus que mandou ele ir. Porque quando Deus manda, até o Satanás obedece. Obedece, obedece sim. Lembra quando o espírito de Saul sai dele? E entra um espírito mau, Satanás disse, eu vou, me manda lá que eu vou lá, vou correndo. Vai, Satanás vai. E Deus diz, vai.
Lembra? Então, quando Deus manda, até o Satanás trabalha ao nosso favor, porque Deus mandou. Tu vai dizer, mas diabo, mas tu não é diabo? Ele vai falar, eu sou o diabo. Mas por que tu tá me ajudando? Tu não sabe por que eu tô te ajudando. Deus mandou, e aí eu tenho que obedecer ele. Tem que obedecer. E daí? Satanás só vai até onde Deus permite que ele vai. Mas para isso nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor, na casa do Senhor, ali buscando o Senhor para nós, para nossa família, para os nossos projetos, para tudo que é nosso. Não sabe? Não seja aquele crente. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, intercede por mim, faz isso por mim. Meu amigo, minha amiga, eu tenho o maior prazer de interceder por você e orar por você, mas vai ter hora que eu não vou estar lá, vai ter hora que a palavra do dia não vai estar lá. Então, sabe por que toda vez eu leio assim, mesmo tropeçando assim, caindo acolá nas palavras? É que para você aprender e gravar, porque na hora da tua tribulação, tu vai dizer, o Senhor Jesus curou aquele homem que estava há 38 anos, que nasceu paralítico. Então ele vai me curar também, eu creio. Senhor, no nome do Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Aí quando você vê, você vai sentir aquelas visgadas, parecendo que tá formiguinha andando assim no teu corpo. Não é não, é o poder de Deus, é a unção de Deus entrando. Deixa eu te contar um testemunho aqui, rapidão. Aqui na Bélgica, assim que eu cheguei aqui, eu comprei um carrinho assim, bem, que eu era motorista nova, assim, recém, carteira saída do forno, sabe? Carteira saída do forno, isso aí é um perigo. Mas eu sentia que eu ia sofrer um acidente, que ia acontecer um acidente comigo naquele percurso. Até o percurso eu sabia onde que ia ser. E eu orava. Quando eu pegava o carro, me dava dor de barriga. Tinha vezes que meu marido dizia, vamos no supermercado. Eu falava, não, tô com dor de barriga. Ele falava, eu sei que tu não tá com dor de barriga porque tu tá com medo de dirigir. E eu tinha um medo de dirigir porque eu sabia que ia acontecer um acidente. Mas eu orava pedindo para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que isso aconteça. O meu primeiro dia de enfrentar a neve aqui na Bélgica, meu Deus do céu. Primeira vez dirigindo, quando eu saí de dentro da igreja, olha, tava uma montanha quase meio metro de neve em cima do capô do meu carro. E eu peguei o rolo lá dentro da igreja, comecei a tirar aquela neve todinha. E para chegar em casa, foi uma luta. Mas cheguei. E aí tá, meu carro deu problema, troquei de carro, peguei um carro zerado da Chevrolet. E o carro veio com defeito de fábrica. Quando eu ia a 80, 90 por hora, o carro travava a direção. Eu ia igual um robô, sabe? Aí encostava, levava para o acostamento, aí deixava um pouquinho, daqui a pouco ligava de novo, ele funcionava. E naquele dia eu fui deixar o meu carro na garagem, peguei um carro reserva, igualzinho uma Ferrari. Pensa aí, aqueles motor potentes, que meu Deus do céu, falei, gente do céu, me senti assim, e aquele carro baixinho que parece que eu tô lá quase no chão. Falei, meu Deus, que carro é esse, meu Deus do céu? Fiquei. Aí falei, tá, saí da garagem lá, quando eu tô bem parado aqui, o sinal vermelho para mim, né, e veio um carro, uma dessas que aí no Brasil chama de van, van, chama de van, aquelas trucadas me dá um chutão bem no meu traseiro, me leva lá pro meio. Olha, fiquei muito longe, foi uma pancada. E foi naquele horário de pico hora que tá saindo os carros da fábrica, sabe? Horário de pico, né? Que tá saindo os carros do trabalho, meio mundo de gente do trabalho. Olha, eu acho que eu fiquei mais de 40 metros, porque quando eu paro o carro, eu já coloco na primeira e já fica ali no ponto de partida. E foi rápido. Olha, o banco aqui, o encosto quebrou, da pancada das minhas costas, quebrou, o ferro quebrou. Pra tu ver o tamanho dessa pancada. Quebrou o ferro. Eita, Jesus. Quebrou o ferro. O meu óculos foi para lá no porta-mala. Não. E aí, tá, desci do carro e olhei para trás. Meu Deus, quem me bateu? Porque estava muito longe, eu não sabia quem tinha me batido. Aí que eu vi o homem vinha voltando devagarzinho, sabe? E tá. Me deu vontade de dar uma peia naquele homem, tirar o sapato do pé e dar uma peia nele. Mas aí o Espírito Santo disse: cuidado, vaso. Tu é motorista também. Hoje foi com ele, amanhã pode ser contigo. Olha, pianou na hora. Foi mesmo que colocar água na fervura. Fiquei quietinha. E aí tá, me deu o telefone, liguei para casa. Não fui nem no médico, fui para casa. Liguei para o médico de casa, vim em casa. O médico veio para vir em casa e tá. E eu estava assistindo uma programação
um pastor pregando ali na televisão, que ele dizia assim, ó, se você crê, Deus pode te curar agora. Eu disse, eu creio. E eu estava com o braço todo dolorido, que eu tinha pegado um chale e estava segurando o braço assim, que eu não podia levantar o braço. E eu me ajoelhei ali no chão e disse, Senhor, eu creio. Se eu quiser, o Senhor pode me curar agora. Me ajoelhei. Daqui a pouco eu senti um calorzão subindo em cima de mim, aqui um calor, um fogo em cima de mim, nos braços, no meu corpo todo. Eu falei, meu Deus, eu vou me queimar agora. E aquele fogo em cima de mim, daqui a pouco meus braços, olha, eu estava parecendo uma águia dentro de casa. Comecei a levantar os braços, andava de um lado para outro, comecei a falar em língua estranha. O negócio foi fogo mesmo. Quando o médico chegou, já não tinha mais dor, já não tinha mais nada. Deus chegou primeiro. E é assim na tua vida também. Deus chegou primeiro. Não importa se não tem ninguém para te ajudar. O próprio Deus vai até você. Eu sempre falo isso, eu não falo isso por falar, não. Eu falo isso porque eu tenho experiência. Eu tenho uma vida com Deus. É. Então, aquele homem, não tinha ninguém para ajudar ele. Você vê que ele já estava ali muito tempo. Jesus viu que ele estava ali muito tempo. O pessoal parece que tinha alguém que tinha acompanhante e ele nunca tinha tempo para ele, nunca chegava a vez dele. Você está pensando que não vai chegar a tua vez? Se não tiver ninguém para te dar a mão, Jesus, Deus, o Espírito Santo, o anjo, vai aí te socorrer. Mas você não fica sem socorro, você não fica sem proteção, porque o próprio Deus vai. Mas o que você não pode, o que eu não posso, o que nós não podemos é deixar de buscar Deus, se deixar levar pela fraqueza. É lógico que todo crente tem seu momento de caverna, tem seu momento de querite, tem seu momento de viúva, tem. Mas isso aqui é passagem, não é definitivo. O Elias ficou lá no querite? Não, secou a fonte. Elias morreu lá na caverna? Não. Davi também não. A gente tem o nosso tempo, mas nós temos que ver que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. E tudo que nós precisamos é só pedir e crer. E crer. Ele disse que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para esse monte, sai daqui, te lança no mar, assim será. Não duvida, creia. Quando tu falar no nome do Senhor Jesus, não fica brincando com o nome do Senhor Jesus, não, o nome de Deus, porque com o nome de Deus não é nome de brincadeira. Não. Quando tu falar, tu creio no arredo do pé. Eu falei, foi no nome do Senhor Jesus, não foi no meu nome, não. Então eu creio que vai acontecer. Mesmo que tu não esteja vendo nada, o impossível não interessa. Lembra que nós estamos falando do Deus do impossível. Então creia somente. Estava morrendo. Ressuscita no nome do Senhor Jesus. Mas os fariseus vai sempre te criticar, vai sempre me criticar, vai sempre nos criticar. E nós vamos dar ouvido para quem? Para Deus ou para o fariseu? E o meu ouvido está todinho, 100% para Deus. Pode fariseu latir que nem cachorro maluco, que nem aquelas vacas lá da Áustria, aquele chucai de badalo que parece um sino de igreja, que eu não estou nem aí para o fariseu. Mas todo atento àquilo que sai da boca de Deus, para cumprir e obedecer do jeito que ele mandar. Não importa quem esteja na frente. Deus mandou, dá licença, eu tenho que passar. Deus mandou. E aí, os fariseus ficam perguntando. Hoje é sábado. Hoje não é dia de carregar o leito. Ele falou, mas o que me curou mandou eu carregar o leito. Ele disse, levanta, toma o teu leito e anda. E ele vai para a igreja. Tá vendo só? Ele nem sabia, mas ele foi para a igreja. Para que ele foi para a igreja? Será por que ele foi para a igreja? Ele foi porque ele foi para agradecer aquela cura. Que ele foi para ali para mergulhar naquele tanque. Mas ele não precisou mergulhar no tanque. Não. Porque Jesus curou ele sequinho ali, sem nenhum pingo d'água. Só com uma palavra. Levanta, toma o teu leite e anda. Ele não precisou nadar. Não, não precisou mergulhar, que nem Naamã. Não. Todos ali, os que foram curados, teve que se mergulhar ali. Ele não. Jesus disse, levanta, toma o teu leite. E ele estava lá. E Jesus, olha, veja que já está curado. E ele não sabe quem é. E ele diz, eu sou aquele, né? Jesus se apresenta para ele, lá no templo, na igreja. E Jesus, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas
piores. Porque tem gente que diz, não, eu pequei, mas eu peço perdão, Jesus me perdoa, tá tudo limpo, tudo beleza, peco de novo, peço perdão. Vai, que numa dessa tu não vai ter tempo de pedir perdão mais não. Vai brincando com fogo. Quem brinca com fogo se queima. Queima. Tu já viu uma queimadura? Eu já peguei uma de 3º grau. Meu amigo, minha amiga, mas dói. Misericórdia. Então, não tem desculpa. Porque se tu quer força, pede de Deus. Se tu quer unção, pede de Deus. Se tu quer fé, pede. Tudo que precisa, peça ao Senhor, porque Ele tem para dar para todos aqueles que vai até Ele. Não precisa ter inveja do irmãozinho, não precisa ter inveja da irmãzinha, não precisa ter inveja, ai, porque tem uma patente, o nome dele já é isso, é aquilo. E daí? E daí? Jesus não te chamou também? Então, continua andando com Ele, porque se Ele quer para tu chegar lá em cima, no topo, que nem uma estrela, Ele vai te colocar lá. Porque Ele é o único que pode colocar você, eu, no lugar aonde nós nunca nem sonhamos. Porque o que é mais importante para nós? É andar com o Senhor Jesus, perseverar, sabe para quê? Para a nossa salvação. Porque tudo que tem aqui nesse mundo passa. Passa, é passageiro, ou seja, nós estamos de passagem, nós não somos morador dessa terra, nós somos turista estrangeiro. Então, sempre prioriza as coisas de Deus. Coloca sempre em primeiro lugar. Não seja morno, porque o morno, ele vomita. Ele diz que o morno, ele prefere que seja frio. Porque o morno, o que é morno, Francisca? Morno é aquele crente, sabe? Aquele crente que conhece a palavra, a Bíblia de capa a capa. Conhece mais a Bíblia do que o capeta. Eita, Jesus. Conhece. Mas ele obedece? Ah, não, tu pergunta fulano. Ah, eu já sei. Ah, isso aí eu conheço. Ah, isso aí, conheço, já li. Ah, já jejuei. Ah, já fiz isso. É assim. E tá desse jeito, tá lá na sarjeta, lá na tauba da beirada. Lá no fundo do poço. Por quê? Porque é rebelde, porque é desobediente, porque é coração cheio de mágoa, rancorosa. E aí, como é que o Espírito Santo vai... Tu acha que o Espírito Santo vai habitar em lata de lixo? Porque se o coração está cheio de imundície, de falta de perdão, é lata de lixo. Teu coração, meu coração, nosso coração não é lata de lixo. Nós somos o templo do Espírito Santo e a casa dele tem que ficar clean, tem que ficar própria, tem que ficar limpa, para ele poder habitar. Nós temos que ser mansão, porque Deus não quer mais nem que tu seja casa, Ele já quer que tu seja a mansão dele. O grau que Ele quer te colocar, onde Ele quer te colocar, Ele quer que você seja mansão. Eita, Jesus, tá vendo só? E tu achava que tu queria ser um casebre? Tu acha que o Espírito Santo vai habitar em casebre, é? Não! Se Deus foi que nos fez, é mansão. Mansão, habitação do Espírito Santo, é isso que você é. Especial, precioso, preciosa. Pode ninguém te dar valor, mas Deus te ama. Ele te ama, você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Não importa se o A e o B não gostam de você, mas assim, Deus me ama. Ele nos ama. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então não se preocupa com o fariseu que tu pensava que aquilo não ia ter solução, que essa enfermidade era para a morte. Não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor Jesus. É para que a tua família todinha seja convertida através da tua cura. Se converta, para de ser hipócrita. Vai se converter no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, é. Deus é fiel. Por mais que a gente não seja, mas Ele é. Ele não vai mudar porque nós não somos fiel, não. Ele é fiel e Ele é imutável. Esse é o nosso Deus. Eita, glória a Deus. Vamos orar. Coloca a tua água aí, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e por todas as bênçãos que o Senhor ainda vai nos dar. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, meu Deus, coloca uma unção poderosa, que aonde cair uma gota desta água, o que tiver doente vai ser curado, o que tiver enfermo vai ser sarado, físico ou espiritual, Pai. Cura o teu povo, Pai, consagra este azeite, consagra
tudo que está aí do lado desse celular, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, cura, Pai. Cura o teu povo de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, aonde tinha ali uma maldição hereditária, seja quebrada, seja desfeita. Aonde tinha uma aliança com o mundo das trevas, seja quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Liberta o teu povo, Pai. Abre os olhos daqueles que são cegos espiritual e físico, Senhor. Pai, aumenta a fé, aviva a fé do teu povo, tira todo o cansaço físico e mental. Renova, Senhor, o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. Todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de enfermidade, todo embaraço, todo obstáculo, toda pedra de tropeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo mal. Pai, no nome do Senhor Jesus, toca, Pai, na vida do teu povo. Vai repreendendo, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da fibromialgia, da artrite, da artrose, o espírito da loucura, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Liberta, Pai, corta, Pai, todas as correntes que Satanás colocou na vida do teu povo, que as correntes caia por terra agora, seja despedaçada. Traz o teu povo de volta para a tua casa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tira tudo aquilo que estava amarrando dentro de casa e não deixando ir te buscar, Pai, que seja quebrada todas as amarras de Satanás na vida do povo do meu Deus. Pai, vai repreendendo também, Pai, aquele espírito da pombagira, do enxucaveira, da Maria Mulambo, do Zé Pilino, do tranca-rua, seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária. Essa mulher que tem um câncer no colo do útero, esse homem que tem um coágulo no cérebro, toca, Senhor, do alto da cabeça planta dos pés para curar. Essa pessoa que tem uma sequela de cirurgia, toca, Senhor, e restaura. Pai, eu te peço que o Senhor toca na vida do seu Sebastião, Pai, e restaura, Senhor, a coluna dele, Pai. No nome do Senhor Jesus, restaura a coluna desse homem, todos os movimentos. Pai, eu te peço, toca na vida da esposa do George, Senhor, e cura, Senhor, do problema do coração grande, Senhor, dessa toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo desta mulher, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, espírito de enfermidade. Bate retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover esse espírito de inveja, esse espírito de contenda, esse espírito do olho gordo, esse espírito de fofoca, seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, envia essa legião de anjos nos nossos lares, Senhor, para cortar toda a seta do inferno, toda oração contrária, toda praga, toda palavra de maldição contra a nossa casa, contra a nossa família, caia por terra. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, de cada leito desses hospitais, para tocar em todos os pacientes, para curar o teu povo, Pai. Envia nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando e libertando o teu povo de todo e qualquer flagelo, e toda e qualquer tribulação, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.